Oba! Olha nós aqui de novo para tentar mais uma vez orientar vocês. Na questão 3 do módulo, tem um texto que eu espero que vocês tenham lido, que fala da valorização do professor no piso do magistério. Leia um texto que é um texto bastante interessante para que a gente faça as questões do módulo com bastante consciência. Tá joia? Bom, a questão 3 diz o seguinte: baseado no texto que vocês já leram, o piso nacional de um professor, na época que foi feita essa questão, era de R$ 2.455,35. Tá joia? Para quem tem uma jornada de trabalho de 40 horas. Então o professor ganha bem pra caramba, né? R$ 2.455. O professor precisa dedicar em sua carreira para sempre se atualizar, fazendo cursos, que é chamado de formação continuada. Então, para a gente estar atualizado, a gente tem que estar sempre estudando. Em sua maioria, esses gastos advêm do próprio bolso. Nem sempre a prefeitura, o departamento de educação está fornecendo esses cursos de atualização para a gente. A gente que está buscando isso lá fora de alguma maneira e fazendo os cursos, para cada vez mais ficar atualizado nesse sentido, né? Vamos supor que um professor receba o valor desse piso salarial, que é R$ 2.455,35, e gaste por mês 35% em cursos com formação continuada na sua carreira. Aí ela te pergunta, a questão te pergunta, qual valor esse docente gasta de seu salário? Então ele gasta 35% do seu salário. 35% desse salário é quanto? Em tese, basta multiplicar 35 sobre 100 e multiplicar por isso aqui. Ou então você faria como a gente fez nas questões anteriores. Montaria uma regra de 3 e facilmente resolveria o problema. Como? O salário mensal do professor é de quanto? R$ 2.455,35. Representa todo o salário dele, que é quanto? 100% do salário. Tá joia? Aí eu te pergunto, quanto esse docente gasta do seu salário nos cursos? Quanto é que ele gasta? Está aqui o X da minha questão. Não é isso? Esse percentual que ele gasta é um percentual de quanto? De 35%. Então 35% do seu salário vai dar em reais, quantos reais? 859, 869,35, 559,37, 895. Então você resolvendo essa regra de 3, que é o famoso cruz credo, multiplicar meios extremos, como a gente já viu nos vídeos anteriores, facilmente você vai deduzir e encontrar a solução da questão e marcar corretamente no teu módulo. Tá joia? Na questão 3.1, de acordo com a questão anterior e o texto acima, qual o salário restante para esse professor? Poxa, ele ganhava 2.455 e gasta 35%, que é um desses valores aqui. Para eu saber quanto sobra dele, simplesmente só tenho que fazer o quê? Já está na cara, né? Já está dizendo tudo, né? Qual é o salário do professor? Você já sabe. Os 35% da formação você já sabe quanto é. Então, quanto sobrou para ele? É só marcar a questão aqui, facilmente. Tá joia? 3.2. Com esse salário restante, que é um desses números aqui que você marcou com certeza corretamente, com esse salário restante, o professor usou 40% em gastos domésticos que ele fez na casa dele. Poxa, do que sobrou dos cursos que ele fez, que é um desses valores aqui, ele usou 40% com gasto doméstico. Então, do que sobrou, 40% vai dar quanto? Não é fácil a gente fazer essa conta? Então, do que sobrou, essa sobra que ele teve, que é um desses números aqui, essa sobra, que vai representar o que sobrou dele, tudo que sobrou é o 100% do que sobrou. Então, dessa sobra ele vai gastar quanto? 40%. Esses 40% vai dar quantos reais? Então, vai dar um desses valores aqui. Quando você colocar o número que da questão anterior, digamos, sobrou 1.200, então 1.200 vai ser o 100%. Sobrou 1.495, você coloca. Sobrou 1.398. O que sobrou, está aqui na questão anterior, é só montar a regra de 3 novamente, por isso que deve resolver. Extremamente fácil. Tá joia? Após todos esses gastos, qual foi o salário final? Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que juntar todos os gastos. Quais são os gastos? Aqueles 35% que é para curso, mais 40% do que sobrou. Então, qual era o salário do professor? 2.400, está lá na terceira questão.
E aí você, sabendo qual é o salário do professor, sabendo quanto ele já gastou, juntando toda a despesa dele, vai fazer aquela continha de subtrair um do outro e aqui vai achar a resposta correta e marcar. Tá joia? Vai ser um desses valores aqui. Tudo bem? Por fim, de acordo com o salário final que você calculou, poxa, você calculou um salário final, não foi isso? Qual a porcentagem referente a esse salário? O que sobrou? Sobrou quanto daquele salário inicial do professor? Qual era o salário inicial dele? Qual era o salário inicial? 2.400, está lá na primeira questão lá. Então, esse que sobrou representa quanto por cento do salário inicial dele, que era 2.455? Só vai ter que montar aquelas informações novamente. E aí, de boa, vocês vão resolver. Qual era o salário do professor? 2.455,35. Era tudo que ele tinha, não é isso? Aí gastou com cursos, gastou com as despesas domésticas, tá aqui. Você já sabe que foi tudo isso, né? Então, essa despesa que ele teve aí, isso vai sobrar quanto por cento do salário inicial dele? Então, ele consumiu quanto por cento do salário dessa despesa? Consumiu metade do salário dele, 50%? Consumiu 30%, 49% ou 39% do salário dele? Então, tranquilamente, dá para vocês resolverem de boa essa questão, né? Não creio que tenha ficado nenhuma dúvida com relação a isso aí não, hein? Dá para fazer tranquilamente, tá joia?